Parentesco entre as espécies. As atuais populações de seres vivos são formados por indivíduos resultantes da seleção natural que aconteceu no passado, porém não garante maior aptidão para o futuro. A biodiversidade atual surgiu do processo evolutivo dos seres vivos. Os fósseis são evidências das modificações ocorridas ao longo do tempo, com isso, o surgimento de novas espécies. A especiação é o processo pelo qual são formadas novas espécies. Todas as espécies de seres vivos apresentam um ancestral comum, no qual pode ser recente ou remoto. Significa que as espécies podem ter entre si um grau de parentesco maior ou menor. Agrupar seres vivos apenas por semelhanças na aparência pode resultar em erros. Mesmo semelhantes podem ter surgido de ancestrais diferentes. Quanto mais características compartilhadas por duas ou mais espécies, mais aparentadas elas são. Para que as características indiquem parentesco próximo, elas devem ser exclusivas, devem estar presentes somente nas espécies aparentadas. As novidades evolutivas são as características exclusivas que definem os grupos. O estudo das relações de parentesco entre os seres vivos é chamado filogenia. Filogenia se compreende um conceito que faz parte da biologia. A filogenia tem como objetivo estudar a evolução das espécies de maneira global e, desta forma, se destaca como um ramo da ciência. Desta forma, a filogenia surge com o papel de estudar as semelhanças entre os diferentes membros de uma espécie, levando em consideração a morfologia, a anatomia, a embriologia, entre outras ferramentas da biologia. A filogenia é similar a uma árvore genealógica, aquela utilizada para ver a linhagem familiar das pessoas. A raiz desta árvore pode ser considerada uma linhagem ancestral, ou seja, aquele organismo que deu origem aos descendentes da árvore filogenética. A partir da raiz, ou seja, do ancestral comum, podem surgir diversos galhos desta árvore que vão se bifurcando. Cada bifurcação é um descendente do ancestral, com suas próprias características que as separa dos demais membros da árvore filogenética. Quando isso acontece, ou seja, quando uma linhagem se divide, significa que ocorreu uma especiação. Assim, com a especiação, uma única linhagem ancestral dá origem a uma ou mais linhagens filhas, as quais, por sua vez, partilham uma história única. A representação dessas relações é feita por meio de uma árvore filogenética. A primeira árvore da vida foi proposta em 1856 pelo naturalista alemão Ernst Haeckel, 1834 a 1919. Atualmente é mais comum representar a evolução dos seres vivos com figuras mais simples. As espécies são representadas atualmente como ramos terminais, em contraste com a representação de Haeckel. O estudo filogenético deste grupo, proposto por William Henning, conhecido como sistemática filogenética, normalmente objetiva testar a validade dos grupos e sua taxonomia. Seguindo esse ponto de vista, apenas são aceitos como naturais os confirmadamente monofiléticos. A sistemática filogenética é uma base para o desenvolvimento de novos métodos, sendo que nos dias de hoje o dominante é a cladística. A cladística é definida como um método de análise das relações evolutivas entre grupos de seres vivos, visando elucidar sua genealogia. Foram ideias de William Henning, as responsáveis pela criação da cladística, que foram apresentadas na sua obra no ano de 1950. Embora seu uso entre os pesquisadores ultrapasse 50 anos, foi apenas nos últimos 20 anos que se tornou popular sua utilização quase que mundial. Cladogramas. O cladograma é um diagrama no qual são representadas as relações evolutivas entre os seres vivos. Um cladograma é composto pela raiz, ramos, nós e terminais. Cladograma, a raiz representa um provável grupo de espécie ancestral. O nó é o ponto de onde partem as ramificações, os ramos. Cada nó indica um evento cladogenético.
Os ramos são as linhas do cladograma e conduzem a um ou mais grupos terminais. Os grupos de seres vivos compõem os terminais nos cladogramas. Pelo estudo da filogenia, podem ser representadas as relações de parentescos existentes entre as espécies atuais e também entre as espécies extintas. O ser humano não descende do macaco, e sim de um ancestral que também deu origem a alguns grupos de macacos, no caso, os chimpanzés e os bonobos. Nós vamos falar agora da árvore filogenética. Para falar de filogenia, nós vamos lembrar lá de Charles Darwin, né, que construiu a seleção natural, né, fez o estudo do surgimento dos seres vivos. Antigamente a representação era mais complexa e hoje a gente usa a árvore filogenética para fazer a representação do surgimento dos outros seres vivos, tá? Bom, nessa árvore a gente usa essa nomenclatura. Na base nós temos a raiz. A raiz significa que é o ancestral comum. É aquele fóssil que deu origem às espécies, tá? São seres que não existem mais. Tanto que aqui tem uma linha do tempo. Essa linha do tempo marca o período de surgimento das espécies, tá? Depois nós temos os galhos, que a gente chama de ramos, né? Que são os chamados clados. E no final nós encontramos as espécies terminais, né? São as espécies que tem hoje dentro da linha do tempo. Tá? Então eu representei aqui como espécies terminais a espécie B, a C, a D e a E. Todas elas foram originadas no mesmo ancestral, que é o ancestral A, tá bom? E se vocês observarem nas marcações aqui, nós vamos ter aqui a numeração que mostra 1, 2, 3, essas letrinhas também, que são as características daquelas espécies, tá? Então, é a forma mais simples de fazer a representação quando você quer saber a origem daquela espécie, né? E quais que tem, né? E esse parentesco que existe entre essas espécies. Então, aqui eu simulei uma árvore filogenética, tá bom? Bom, galera, eu queria uma árvore imaginária, né? Uma árvore filogenética para vocês entenderem como é essa relação do surgimento das espécies. Olha só. Aqui, de novo, nós temos a raiz, um ancestral comum a essa árvore imaginária, né, essa árvore hipotética, que é o que deu origem a todas os outros seres vivos aqui, né? Que seria o 1, o 2, o 3, o 4, B, C, D, E, F. Esse ancestral já não existe mais, tá? Se vocês observarem, né, aqui eu já fiz a ligação com a linha do tempo, né, relacionando. Então, aqui é do mais antigo pro tempo da atualidade, tá ok? Então, observando aqui, nós temos os nós, que é 1, 2, 3 e 4. Esses nós aqui também são seres que já não existem mais, né? Então, a espécie que deu origem ao ancestral comum, né, deu origem ao 1, ao 2, ao 3, ao 4, esses nós, eles também não tem mais, eles já são espécies extintas, tá? Mas que deram origem às espécies terminais que nós temos hoje, a B, a C, a D, a E e a F. Se vocês observarem, né, pela lógica do gráfico aqui, pela essa árvore que eu construí, vocês vão ver que a espécie mais antiga das terminais é a B, tá? Já a F é a mais recente, a mais nova, tá? É a que está mais na atualidade. Então, primeiro surgiu a B, depois a C, depois a D, depois a E e depois a F. Aí eu coloquei aqui algumas características para, simulando, eu coloquei as notas musicais e alguns símbolos que são características que mostram que tinha. Por exemplo, nós temos aqui o Dó. O Dó é uma característica que está desde o ancestral. E se você observar, todas elas vão ter essa característica da Dó. Todas as espécies têm. Quando eu já falo em Ré, eu já não vou contemplar a B e nem a 1, né? A espécie 1. E a Mi e assim sucessivamente, tá?
E esses desenhozinhos que eu coloquei em cima, né, são características específicas das espécies terminais e são exclusivas de cada uma delas. Por exemplo, o círculo só vai ter na espécie B, o triângulo só na espécie C, o quadrado só na espécie D, o coração só na espécie E, entendeu? Então são características específicas daquela espécie, tá? Que só vai ter nelas, tá bom? Então, desse jeito a gente consegue fazer a interpretação das características dos seres vivos, né? Conhece qual é o ancestral comum, se tem uma ancestralidade comum, tá bom? E utiliza-se a linha do tempo para fazer essa árvore filogenética, tá? Então é assim que você faz a leitura de uma árvore imaginária, de uma árvore filogenética, ok? Canal Ciência na Pandemia agradecem, fiquem com Deus, fiquem na casa de vocês, se protejam, usem máscara ao sair. Estou com muita saudade de vocês. Um grande beijo e tchau, tchau! Vocês dormem muito, dormem mais do que eu. Ninguém vai acordar pra jogar, não?